Irmãos amados, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E nessa semana, semana pós-Páscoa, pós-ressurreição, nós separamos temas sobre as consequências, da ressurreição do Senhor Jesus. Nos dois primeiros vídeos, nós vimos consequências maravilhosas, de Jesus ser o quê? Ser a nossa justificação, ser a base da nossa fé, ser a pedra angular, ser o fundamento, Jesus ser o poder que nos traz uma vida que agrada a Deus, Jesus ser o modelo da nossa ressurreição e a garantia da nossa ressurreição. E hoje nós vamos continuar com algumas reflexões importantes, ainda que encontramos na palavra do Senhor a respeito das consequências, da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus. O Senhor vive, o Senhor vive. E o que significa isso? Para que ele vive? Nós vimos para que ele ressuscitou. Agora, para que Jesus está vivo? Para ele mesmo, o que significa a ressurreição para o próprio Senhor Jesus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade. Então nós encontramos na primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Chegando-se a ele, está falando de Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Para que ele seja chamado de pedra que vive, eleita e preciosa. Deus elegeu, Deus escolheu se fazer Jesus por nós, morrer por nós e ressuscitar por nós, para que esta seja a pedra viva, que é a pedra, a rocha, onde nós construímos a nossa vida. Jesus é a pedra viva que toda a nossa vida, todo o nosso viver cristão, todo o nosso mover desta terra está em cima desta pedra viva, deste fundamento vivo e vivificador. Porque ele nos vivifica a cada momento. Jesus disse aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, através do Espírito Santo, nós vemos Jesus explicando a razão de ser do Espírito Santo, ou seja, nos fazer lembrar de todas as palavras do Senhor Jesus, ser o nosso guia. Lembram-se? Sermão de domingo à noite. Então, é assim. Nós só entendemos que o Senhor Jesus é a pedra viva que nos mantém vivos nessa terra e garante a nossa entrada nos céus, porque o Espírito Santo é agora aquele que aplica em nós a verdade de que Jesus vive, de que Jesus é vivo, é eficaz, é o precioso do próprio Deus. Mais um pouquinho. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo de número 51. João capítulo 6, versículo 51. No capítulo 6, João está falando sobre o alimento, o pão da vida. E quando chega no versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus é o nosso alimento. Um alimento vivo, um alimento eficaz, um alimento que de forma alguma ele se estraga como o maná, estragava no dia seguinte, na manhã seguinte. Jesus, ao ressuscitar, ele continua nos alimentando através da sua palavra. E na Santa Ceia, a presença espiritual do Senhor Jesus em nós nos faz proclamar, quando comemos do pão, que nós somos
fomos unidos na carne do Senhor Jesus. Nós não comemos a carne do Senhor Jesus. Nós comemos o pão, o símbolo que ele mesmo escolheu para fazer referência à sua morte. Nós anunciamos a sua morte até que ele volte. Não é isso a Santa Ceia? Sim. Então, ele é o pão vivo que nos alimenta dia após dia. E o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. Mas precisamos ler, né? Não esqueçam disso. Precisamos estudar a palavra. João capítulo 4, um pouquinho mais atrás. João capítulo 4, versículo de número 10. João 4, 10 diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ó, mulher, se você soubesse com quem está falando, você é que pediria água, porque eu sou a água viva. Jesus é aquele que sacia toda a nossa sede de justiça, sede até mesmo de vingança. Né? Devemos deixar a nossa vingança nas mãos de Deus, não vingar conforme a nossa própria justiça humana, que a nossa justiça, a nossa própria justiça não passa de trapos de imundícia, como escreveu o profeta Isaías, mas nós deixamos nas mãos dele e ele derrama sobre nós, quando deixamos as nossas causas, as nossas pendengas nas mãos do Senhor Jesus, ele como uma água, ele vem e refrigera, sacia a nossa sede. Ele ressuscitou para continuar sendo esta água viva, porque ele está vivo. Posso crer no amanhã, porque ele está vivo, eu posso me alimentar da palavra, porque ele está vivo, é que eu vou continuar vivo nesta terra. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. O Jesus, ele é também, neste exato momento, o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu vou ler o versículo 24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também que pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Ele está intercedendo por nós. Romanos 8:34 fala isso. Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, para ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele se transforma nesse sumo sacerdote perfeito. Vamos um pouquinho mais, temos mais dois ainda. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos ressuscitados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais já estando reconciliados, ou seja, na ressurreição de Jesus é que terminou a nossa reconciliação com Deus. Seremos salvos pela sua vida, para sermos salvos pela vida nova de Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus na morte. Deus perdoou os nossos pecados quando Cristo morre. Agora, já reconciliados com Deus, com o documento dizendo, ó, eles estão livres, nós seremos muito mais salvos pela vida que o Senhor Jesus nos dá. E por fim, queridos, carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 não, desculpe, capítulo 2. Capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A maior realidade que existe entre nós
é que Cristo vive em nós. Cristo está nos dando nova vida. Cristo está nos dando um pensamento, uma vida totalmente diferente. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Não é assim que diz o cântico? É exatamente. E para terminar, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses 1, versículo 27. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória neste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O Senhor Jesus está em nós, é o Espírito Santo, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ressuscitou para ser a nossa viva esperança, para ser a garantia da nossa entrada na glória do Senhor. Consequências maravilhosas por Cristo viver. Ele é a pedra viva. Ele é o pão vivo, Ele é a água viva, Ele é o sumo sacerdote que intensamente intercede por nós. Ele nos ressuscitou para nos dar a excelência e a garantia da vida eterna. E esta é a maior realidade em nós. Cristo vive em nós. É por isso que a nossa consciência pesa quando cometemos pecados. Porque Ele está em nós. Ó Deus, nós agradecemos muito porque hoje estudamos as consequências da ressurreição do Senhor Jesus nele mesmo. O que isso significa para o próprio Cristo hoje. Ser, ó Deus, a garantia de todo o nosso bem-estar, tanto aqui na terra quanto na entrada nos céus. Nós agradecemos muito, ó Pai bendito, porque o Espírito Santo, que é o Senhor, que é Jesus, está entre nós, nos fazendo lembrar das palavras do Senhor Jesus, nos fazendo arrepender dos nossos pecados e buscar a misericórdia em Ti. Somos gratos, ó Pai bendito, porque o Senhor continua poderoso e sempre continuará. Dá-nos forças para enfrentar estas dificuldades da pandemia e cuida, Senhor, para que possamos viver para a Tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Grande abraço, queridos. Até o próximo vídeo.